Boa noite. Boa noite. Incêndio destrói galpão na zona sul de São Paulo. Polícia prende acusado de depredar concessionária de veículos durante protesto do Passe Livre. Dirceu, Delúbio e Valdemar Costa Neto são transferidos para trabalhar fora da cadeia. Na Copa do Mundo, a seleção brasileira já está no local do confronto contra a Colômbia. Pela manhã, Felipão fez diversos testes e indica que Paulinho será titular. Neymar garante que está recuperado de dores e nega problemas emocionais do elenco. Incêndio destrói loja da rede Armarinhos Fernando, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. O fogo começou pouco antes das 5 horas da tarde. O incêndio, que começou durante a tarde numa loja de armarinhos, se alastrou rapidamente. Acho que é muita mercadoria inflamável, né? Pegou rápido, foi rápido mesmo. Às vezes você vê que é lá atrás o estoque. E conseguiu vir aqui na frente, pegou fogo em tudo, acabou tudo. Tava trabalhando, aí avisaram pra gente que tava pegando fogo na Marinho Fernandes, aí a gente veio olhar aqui, aí já começou já a fumaça. Foi tudo muito de repente. Os funcionários da loja conseguiram sair a tempo e não houve feridos. No início da noite, o fogo já atingia uma área extensa. Faz mais ou menos 3 horas que o incêndio começou e os bombeiros ainda tentam controlar as chamas. Então, neste momento, o trabalho é o de resfriar os imóveis vizinhos para impedir que o fogo se alastre. Por causa da nuvem de fumaça, o edifício em frente foi esvaziado pela Defesa Civil. Os moradores tiveram de deixar os apartamentos por causa do risco de intoxicação. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho de combate ao incêndio deve durar toda a madrugada. Por causa da interdição de algumas ruas, o trânsito ficou tumultuado na região do Largo 13. A polícia prendeu hoje um dos suspeitos de depredar uma concessionária de carros importados de Pinheiros, na Zona Oeste. O vandalismo aconteceu durante os protestos no dia 19 de junho. A prisão aconteceu pela manhã no bairro de São Mateus, na Zona Leste. O suspeito é João Antônio Alves de Rosa, que é motorista de uma cooperativa de ônibus. Ele foi indiciado pelos crimes de dano e associação criminosa. Segundo a polícia, o motorista aparece em imagens divulgadas pela imprensa quando atirava um extintor de incêndio na fachada da concessionária de carros importados em Pinheiros. A polícia informou ainda que apreendeu as roupas usadas durante os atos de vandalismo, além de um computador que vai passar por perícia. De fato, esse é o inusitado desse rapaz, porque, primeiro, pela idade, ele tem 46 anos, né? Ele não tem um perfil dos outros que já foram abordados, e não pelo DEIC, obviamente, pela própria Polícia Militar, quando leva os manifestantes ou black blocs, enfim, quem está no movimento lá, às delegacias. O que me chama a atenção é que ele não tem formação superior, em geral os outros ou pelo menos começaram, de alguma forma e tiveram que abandonar em um determinado momento. Ele tem 46 anos, ele é motorista de van e de ônibus. E ele foi filmado em muitas outras oportunidades, né? Sempre com uma atitude muito agressiva. Enfim, o fato é que ele conhece todo mundo, eles se conhecem entre eles, né? O vandalismo aconteceu durante uma manifestação do movimento Passe Livre para celebrar 1 ano da redução de tarifa do transporte público. Um grupo de mascarados usou pedras e extintores de incêndio para depredar a loja e vários veículos. O prejuízo foi estimado em cerca de 3 milhões de reais. E à tarde, um ato na Praça da Sé reuniu cerca de 150 pessoas, segundo a PM, para um debate público sobre a repressão aos movimentos sociais. Integrantes do movimento Passe Livre afirmaram ter convidado o secretário de Segurança Pública para participar da discussão, mas Fernando Grella afirmou que não recebeu convite algum. O Tribunal de Justiça foi o lugar escolhido pelo movimento Passe Livre para se reunir hoje à tarde. É que é aqui que o MPL tenta pela segunda vez bloquear o inquérito 1/2003 do DEIC, que apura possíveis crimes cometidos durante os protestos do ano passado.
De acordo com o movimento, a investigação é ilegal. Inquérito que está convocando uma série de pessoas que já foi, em sua maioria, que já foram presas ilegalmente na figura da prisão para averiguação, que é inconstitucional, e que são novamente assediadas para prestar esclarecimentos, e são esclarecimentos que não visam investigar nenhum tipo de crime. Segundo os ativistas, o secretário de Segurança Pública do Estado, Fernando Grela Vieira, foi procurado e convidado para conversar sobre supostos abusos e ilegalidades cometidos pela polícia contra os manifestantes. O ato convocado aqui para o centro de São Paulo, na Praça da Sé, não foi nenhuma passeata, nenhuma mobilização, e sim um convite ao debate entre representantes de movimentos sociais. Só que, de novo, o que incomodou os participantes foi a quantidade de policiais, o forte aparato policial. Enquanto a praça está cercada por PMs, eles discutem ideias. Dezenas de viaturas, tropa de choque e até a cavalaria. Além do cordão de isolamento formado ao redor dos ativistas, as agências bancárias próximas também receberam segurança redobrada. A discussão de hoje é contra a criminalização dos movimentos sociais. Foi convidado o secretário da Segurança Pública, que obviamente não veio, mas mandou a sua tropa. Essa discussão da suspensão do inquérito que quer arrastar os jovens do MPL para a sua criminalização. Na noite desta terça-feira, um ato semelhante na Praça Roosevelt, no centro, terminou com 5 pessoas detidas. A polícia usou bombas de efeito moral e houve correria. Polícia confirma que a arma encontrada na residência do casal Ieda e Eduardo, acusados de matar o zelador Gesi Lopes no início de junho, é a mesma que matou o ex-marido de Ieda, no Rio de Janeiro, em 2005. Segundo o delegado titular da 4ª Seccional da Polícia Civil, na Zona Norte, os laudos da perícia feita na arma do crime comprovaram utilização da mesma arma na morte do zelador Gesi Souza, de 63 anos, e do empresário José Jair Farias, no Rio de Janeiro, em 2005. Ele era ex-marido de Ieda Martins. Na data de ontem à noite, aportou aqui na nossa seccional, aqui na seccional da Zona Norte, o laudo dando conta que o empresário morto no Rio de Janeiro foi assassinado com a utilização do cano da pistola 380, bem como do silenciador, ambos objetos encontrados no guarda-roupa de uso em comum do Eduardo e da Ieda. E isso os coloca diretamente como autores daquele homicídio. Eduardo Martins, de 47 anos, e a mulher, a advogada Ieda Martins, de 42, estão sendo investigados por participação nos 2 casos. O casal está preso temporariamente por ordens decretadas pelas polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eduardo já confessou ter esquartejado, ocultado e queimado parte do corpo do zelador Gesi, com quem tinha brigas constantes no condomínio onde moravam. A polícia disse também ter quase certeza de que Ieda foi a mentora do crime e Eduardo o executor. Chegou a essa conclusão porque 3 semanas antes da morte do zelador, Ieda teria convidado uma pessoa para assumir a função que ficaria vaga. A informação foi passada para a polícia por meio de uma testemunha, que recebeu o convite para assumir o cargo. A identidade é mantida em sigilo pelos investigadores. Se isso for confirmado, será a prova que faltava para ligar Ieda ao crime, já que até agora Eduardo dizia que ela não participou da morte do zelador. Ela o procurou, ela convidou para trabalhar como zelador, só que ela não fazia parte do conselho do prédio, ela não é síndica, ela não tem absolutamente nenhuma responsabilidade ou não faz parte da sua atribuição como moradora em contratar ou demitir alguém. Exatamente esse é o ponto. Isso dá exatamente o tom de premeditação. A Polícia Civil vai aguardar mais 15 dias para encerrar o caso. Este é o tempo necessário para que os últimos laudos cheguem da perícia. Os novos documentos devem comprovar a função de cada um no crime e o local exato do assassinato. Com tudo isso em mãos, a polícia deve indiciar o casal por homicídio triplamente qualificado, fraude processual, ocultação de cadáver e posse compartilhada de arma de uso restrito, por terem utilizado um silenciador típico da polícia para dar 2 tiros no zelador. E a Justiça condenou 3 adolescentes pela morte de um dentista em São José dos Campos, no interior do estado.
Os 3 adolescentes envolvidos na morte do dentista Alexandre Peçanha, que foi queimado vivo após um assalto em seu consultório em maio de 2013, tiveram sua internação determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Os jovens terão que se submeter a medidas socioeducativas por tempo indeterminado, devido ao ato infracional equivalente aos crimes de roubo e homicídio. Na noite do crime, após roubarem o local, os ladrões atearam fogo no dentista, que morreu 8 dias depois em decorrência das queimaduras. Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou que o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o ex-deputado do PR, Valdemar Costa Neto, foram transferidos do Complexo Penitenciário da Papuda para o Centro de Progressão Penitenciária, onde ficam os detidos com autorização para trabalho externo. As transferências foram determinadas pela juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do DF, a fim de que sejam cumpridas as decisões do Supremo Tribunal Federal que concederam aval para o trabalho externo aos presos do mensalão petista. Dirceu irá trabalhar na biblioteca do escritório do advogado José Gerardo Grossi. O salário será de R$ 2.100. Delúbio Soares voltará ao trabalho no assessoramento aos sindicalizados na CUT. Já Valdemar Costa Neto vai retornar ao trabalho de gerente administrativo de um restaurante industrial nos arredores de Brasília. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu trancar a ação penal em que 6 militares foram denunciados pelo atentado a bombas no complexo do Rio Centro. O crime aconteceu em 30 de abril de 81, no local onde estava sendo realizado um show para comemorar o Dia do Trabalhador, com a presença de cerca de 20 mil pessoas. Um militar foi morto e um outro ficou ferido. Hoje, ao analisar o pedido de habeas corpus feito por 4 dos 6 denunciados, o TRF decidiu, por maioria, que os crimes prescreveram, pois não podem ser enquadrados como crimes contra a humanidade. O Ministério Público Federal defendia, de acordo com legislações internacionais, os atos do atentado poderiam ser enquadrados como crimes contra a humanidade e, portanto, não poderiam prescrever. O Ministério Público disse que vai recorrer da decisão. A Copa tem aumentado o faturamento nos bares de São Paulo. O crescimento chega a 100% em dias de jogos do Brasil. Já nos restaurantes, incluindo as churrascarias, a realidade é outra. Houve queda no número de clientes. No início havia uma desconfiança com relação à Copa do Mundo, mas Vera não perdeu tempo. Arriscou e decidiu decorar o bar na Vila Madalena para receber os turistas. 2 meses antes do início da Copa, eu reuni minha equipe e falei, vai ter Copa e nós temos que estar preparados. Foram R$20 mil de investimento. Ela comprou novos televisores, caprichou na decoração e contratou mais 3 funcionários. E não é que deu resultado. O faturamento cresceu 30% em relação a maio e mais de 70% comparado ao mês de junho do ano passado. E os números da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes confirmam esse crescimento. Nos dias de jogos do Brasil, o faturamento dos bares superou e muito as expectativas, chegando a 100%. Com a bola rolando e sem registro de grandes manifestações, o segmento deve faturar R$12 bilhões no período do Mundial. Ele surpreendeu, o número de turistas foi maior do que o esperado, apesar da expectativa e das notícias anteriores que eram muito pessimistas. Mas se os bares estão comemorando a Copa do Mundo, os restaurantes nem tanto. Alguns registraram uma queda no movimento de até 40%, principalmente nos jogos da seleção brasileira. E uma das explicações para esta queda no movimento pode estar relacionada aos horários das partidas. Baltazar é o presidente da Associação das Churrascarias do estado de São Paulo. Ele explica que, como muitos jogos foram à 1 da tarde, os clientes acabaram migrando para os bares. Mesmo os horários de 5 da tarde, o comércio vai até meio-dia, o expediente. E aí já acabou o dia. Edgar tem uma churrascaria em Piracicaba, no interior de São Paulo. Os donos de restaurante tiveram uma queda que varia entre 20% a 50%. Para nós, donos de restaurante, foi uma péssima experiência. A venda de veículos caiu 7,56% no primeiro semestre deste ano.
Segundo a Fenabrave, a Federação Nacional de Veículos Automotores, o setor somou 1.662.000 unidades emplacadas entre janeiro e junho. É o pior resultado para um primeiro semestre desde 2010. Segundo a Fenabrave, a decisão do governo de manter o desconto no IPI para carros importados contribuirá para não piorar o quadro, mas mesmo assim, a projeção é de uma queda de 8,08% nas vendas até o fim do ano. E a queda da produção de veículos influenciou fortemente os resultados da produção industrial brasileira. Segundo o IBGE, em maio, a atividade fabril recuou 0,6% na comparação com abril. Este foi o terceiro mês seguido de queda. Em relação a maio do ano passado, a atividade industrial mostrou baixa ainda maior de 3,2%. Agora as notícias internacionais. Adolescente palestino é encontrado morto e a ação é vista como uma vingança pelo sequestro e morte de 3 jovens israelenses. O corpo do jovem, identificado como Mohamed Abu Kudair, foi encontrado em um parque na Jerusalém Ocidental. Segundo testemunhas, o garoto foi forçado a entrar em um veículo no bairro palestino de Shuafat e seu corpo apareceu horas depois com sinais de violência e parcialmente queimado. A polícia investiga se a execução foi uma retaliação pela morte de 3 jovens israelenses encontrados na segunda-feira. O caso gerou confrontos entre a polícia e palestinos. Na França, após ser indiciado, o ex-presidente Nicolas Sarkozy disse estar profundamente chocado com as acusações. Ontem, Sarkozy ficou detido por 15 horas e foi indiciado por corrupção ativa, tráfico de influência e violação do sigilo profissional. Em entrevista a uma emissora de TV nesta quarta-feira, ele se defendeu das acusações e afirmou que seu indiciamento demonstra haver atualmente uma instrumentalização política de uma parte da justiça para prejudicá-lo. A investigação pode ainda complicar o retorno de Sarkozy ao cenário político, previsto para as eleições de 2017. A detenção de Nicolas Sarkozy foi uma medida inédita aplicada a um ex-presidente do país. A seguir, presidente da FIFA diz que a Copa é um grande sucesso. E as notícias da seleção brasileira, Felipão indica que Paulinho será titular contra a Colômbia. E Neymar diz que está totalmente recuperado e pronto para entrar em campo. No Rio de Janeiro, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, elogiou a recepção dos brasileiros para a Copa do Mundo. Blatter disse que a Copa é um grande sucesso e que só não está sendo perfeita porque é passível de erros humanos. Ele também afirmou que todos os times estão igualmente preparados e que o resultado será surpreendente. O presidente da FIFA relembrou as preocupações com os protestos e negou que as manifestações tenham prejudicado o Mundial. Enquanto isso, do lado de fora, um pequeno grupo se reunia para enfatizar o descontentamento com a realização da Copa do Mundo no Brasil. E o zagueiro Davi Luiz lidera o ranking de jogadores da FIFA. O brasileiro está à frente até mesmo do colombiano James Rodrigues, artilheiro da competição. Com nota 9,79, Davi Luiz foi eleito o melhor jogador da competição até as oitavas de final. Entre os brasileiros, ele é o único que aparece na seleção da FIFA desde a rodada de abertura. Em 4 jogos, ele recuperou a posse de bola em 24 oportunidades e acertou quase 80% dos passes. E ainda marcou um gol contra o Chile. Fora de campo, é um dos jogadores mais carismáticos da seleção e não se cansa de atender pedidos de fotos e autógrafos. Zagueiro mais caro da história, comprado pelo Paris Saint-Germain por 49 milhões de euros, o equivalente a 150 milhões de reais, Davi Luiz mostra que um defensor pode até desbancar 2 atacantes considerados os melhores do mundo, como Messi e Neymar. E a seleção brasileira já está em Fortaleza, local da partida contra a Colômbia na sexta-feira. O time chegou na cidade agora no início da noite. Antes, o elenco treinou em Teresópolis. Ainda na Granja Comari, pela manhã, a seleção treinou. E suspense perto do fim. Na primeira parte do treino, Felipão deu demonstrativo que Paulinho entra contra a Colômbia no lugar do suspenso Luiz Gustavo.
O técnico paralisou algumas vezes o treino para repetição de cobranças de escanteios. Depois, na parte final, ainda houve tempo para outros testes. Maicon entrou no lugar de Daniel Alves e Henrique substituiu Fred, o que mudou o esquema tático da seleção. Após o treino, Neymar, Oscar e Bernard treinaram cobrança de faltas com Jefferson e Vitor se revezando para defender. E em entrevista coletiva, o craque da seleção, Neymar, garantiu que está totalmente recuperado das pancadas que recebeu no jogo contra o Chile e pronto para entrar em campo na sexta. Eu tô bem, eu tô recuperado. O camisa 10 também garantiu que os jogadores estão equilibrados emocionalmente e que isso não será problema na partida a ser disputada no estádio do Castelão, em Fortaleza. Acho que ninguém tá com um problema emocional, tá todo mundo bem. Foi um jogo emocionante, que houve muita emoção, né? Eu fui onde fiquei muito emocionado, todos os jogadores, e cada um tem a sua emoção, né? Mas então, estamos todos bem, todos preparados para enfrentar a seleção da Colômbia e, se Deus quiser, passar de fase. Neymar também elogiou o artilheiro da Copa do Mundo até agora, o atacante James Rodrigues. Na coletiva, aproveitou para secar o rival. James Rodrigues é um excelente jogador, é um craque, acabei de falar. Apesar da pouca idade, temos 22 anos e ele vem demonstrando, acho que é um grande jogador, está de parabéns pelo que vem fazendo, mas espero que o ciclo dele acabe agora e que a seleção brasileira continue. Grafiteiros e artistas plásticos brasileiros de fama mundial, os Gêmeos, abrem exposição em São Paulo. Há 5 anos, sem expor na cidade, os paulistanos Otávio e Gustavo Pandolfo mostram um universo de sonhos em A Ópera da Lua. Um mar de cores. Apesar dos personagens e traços típicos, as obras de Otávio e Gustavo Pandolfo, mais conhecidos como Os Gêmeos, impressionam pelos detalhes. Um misto de pintura, colagens, luzes e sobreposições que vai muito além dos famosos grafites da dupla. É onírico, é lúdico, é incrível, não? A gente é apaixonado. O que você mais gostou aqui por enquanto? Eu gostei daquelas portinhas. As portinhas? É bem diferente, né? Sim. Desde a abertura da exposição na terça-feira, o público vem sendo constantemente engrossado pelas crianças. E elas ficam atentas a cada detalhe. A moça tá pelada. É assim, ó. Os irmãos João e Marina também se revelaram belos apreciadores da arte. Eu gosto das texturas e das coisas que eles misturam. Que eles misturam, às vezes, pintura com esculpir alguma coisa. Tudo colorido, meio triste também, e eu gosto bastante. Eles gostam, eu adoro, e é uma delícia. Tá todo mundo se divertindo e escolhendo a preferida. Há 5 anos, sem expor na capital paulista, na exibição A Ópera da Lua, os Gêmeos apresentam também esculturas. Entre elas, este boneco de fibra de vidro, o maior já feito pelos dois. Os artistas paulistanos ficaram conhecidos na década de 80 por seus grafites espalhados por diversos pontos de São Paulo. Já fizeram exposições na América Latina, Europa, Estados Unidos e até no Japão. Recentemente, dedicaram mais de 100 horas e 1000 latas de tinta spray para decorar a aeronave que transporta a seleção brasileira durante o Mundial de Futebol. E no final do percurso, uma das instalações preferidas dos visitantes. Nesse espaço, é possível chegar bem pertinho aqui desse personagem e se sentir literalmente dentro de uma das obras dos artistas. Tá mágico, né? Tá divino. Gosto bastante das obras dos Gêmeos e tudo. Tá incrível o cenário e tudo. Aprovadíssima. Aprovadíssimo. Ficaria aqui uns 3 dias. A exposição fica em cartaz no Galpão Fortes Vilaça, na Barra Funda, até o dia 16 de agosto.
As visitas podem ser feitas de terça a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite. Aos sábados, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. É inverno, mas as temperaturas voltaram a subir nesta quarta-feira e a tendência é que esquente ainda mais nos próximos dias. A explicação é uma massa de ar seco que está estagnada sobre São Paulo, mantendo o tempo firme e ensolarado sem nenhuma expectativa de chuva, pelo menos até a próxima semana. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A umidade relativa do ar fica baixa em todo o estado, principalmente aqui na Grande São Paulo, e não há previsão de chuva. A explicação é que uma massa de ar seco continua predominando sobre todas as regiões. Com isso, os paulistas têm mais um dia de muito sol e tempo firme nessa quinta-feira. Ainda faz um friozinho leve de madrugada, mas durante a tarde esquenta para valer. A máxima chega aos 31 graus em Araçatuba e aos 32 em Votuporanga. Na região de Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto, faz calor de 30 graus amanhã. No litoral, o dia também será de sol e calorão, máxima de 28 graus. Aqui na Grande São Paulo, poucas mudanças e a expectativa é que esquente ainda mais nos próximos dias. Amanhã, nada de chuva, mínima de 14 e máxima de 27 graus durante a tarde. Na sexta, tempo aberto e temperaturas na casa dos 28 graus. E no final de semana, a tendência é de dias quentes e ensolarados. No sábado, a máxima prevista é também de 28 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você. Amanhã, 11h30 da noite, Hoje Tem visita uma exposição sobre o futebol brasileiro. Assista agora. Todo Seu.